Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Conversa Bruta, né? Aqui é o podcast do meu canal Bruno Alemange, né? Lembrando, né, que aqui a gente tem sempre um papo reto, um papo franco e um papo direto, né? Sempre passando aí para nossa audiência um assunto real, um assunto verdadeiro, né? E sempre, obviamente, fazendo o pessoal da Lacrolândia, da Lacrosfera, chorar em posição fetal embaixo da cama, tá bom? Antes de começar o nosso programa, né, a gente tem que falar aí dos nossos queridos patrocinadores, começando por Alfa Urgência e Emergência, Escola de Primeiros Socorros em Itajaí, Santa Catarina, na rua Reinaldo Schmittausen, número 2070. Você quer seguir alguma carreira profissional na área da enfermagem, quer ter algum curso de aprimoramento, quer também alguma informação, fazer concurso público, é o canal certo. O telefone lá é 47 30 21 3334. Também temos o patrocínio de Uroclínica, do meu querido amigo Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100. A clínica dele fica na Avenida do Estado 1350. O site é www.drdiegourologista.com.br e também pelos telefones 47 3264 0005 e também 47 988 17 9134. Esse número que eu passei, o último, ele é só o WhatsApp. O outro, né, que é o telefone fixo também tem o WhatsApp, pode entrar em contato, marcar aí a sua consulta, né, para cuidar da saúde do homem. E também temos o patrocínio de Lance Madeira Plástica, produtos de móveis residenciais para área externa, jardim, com o melhor acabamento, com a melhor qualidade também e durabilidade. A durabilidade da madeira plástica é sensacional. Conheça os produtos em lance.eco.br e também entre em contato pelo WhatsApp 47 99232 3393. Entrega para todo o Brasil. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso programa. Hoje o papo vai ser um papo direto aí sobre as questões aí que envolvem armamento no Brasil, principalmente agora durante o governo Lula, e a gente está aqui com ele, né, que é o fundador do InfoArmas, um site de informação para produtos, né, do setor armamentista, né, principalmente para o pessoal que é colecionador, atirador, esportivo, né, os tais CACs, né. A gente vai falar com ele aqui. Muito bem-vindo, Jorge Off, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno. É sempre um prazer estar falando contigo aí. O bom é que o pessoal não sabe, mas a gente convive até uma certa frequência, né, por outros motivos. E é sempre bom estar falando contigo aí sobre esse assunto. A gente já teve a oportunidade de falar ano passado, até pela tua brincadeira, né, que parecia que eu tinha uma bola de cristal para as coisas que estavam vindo. É verdade. Mas tomara que a gente acerte a mão nesse bate-papo aí também, até para acalmar o pessoal entender um pouquinho mais sobre esse mundo aí, sobre esse universo. Que impressionante, cara, como na direita tem gente histérica, meu Deus do céu, Sim. né? Parece que o Armagedon vai vir a qualquer momento. Antes da gente começar, vamos fazer o nosso brinde da cachaça misteriosa, até pro papo poder sair mais leve e mais ligeiro. Vamos embora. Vamos lá. Primeiro, quero saber de ti uma coisa direta, no ponto. De onde é que surgiu a ideia de você criar o InfoArmas? Como que surgiu? E o que essa expertise do mundo armamentista te despertou também? Então, Bruno, na realidade o que aconteceu? Eu atiro desde os 9 anos, né? Hoje está proibida essa prática. Na época era bem comum aí. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e em Blumenau tem muito clube de tiro centenário, né? Que tem pelo menos aí 100 anos, alguns são um pouco mais novos, alguns mais velhos, mas tem muito clube antigo. E eles surgiram por uma questão cultural do local. Os colonos, quando vinham, eles praticavam muito a caça de subsistência na época, né? Era uma forma de conseguir comida, não tinha outra forma. E eles acabaram, na época que começou a colonizar, realmente a industrializar, a ter a questão de manter a cultura do tiro ao alvo, que eles faziam antes para caça, daí passou só a ser uma diversão.
né? E meu avô acabou fundando um desses clubes, eu participava dessas competições e adorava. Acabei, depois do Estatuto do Desarmamento, perdendo um pouquinho da proximidade com essas competições, porque também deu um período de proibição. E daí eu acabei voltando em 2017, 2018, ali, quando começou a questão da eleição. A primeira eleição do Bolsonaro acabou expandindo muito esse assunto, e era um assunto que eu gostava muito, que eu pesquisava muito, e que eu queria voltar a ter uma colaboração nesse segmento. Poder colaborar com o segmento para o segmento crescer. E daí eu acabei criando a ideia do InfoArmas, baseado em algumas ideias de fora do país. E daí foi de vento em popa. Graças a Deus aí o pessoal do segmento abraçou, né? O InfoArmas basicamente é uma plataforma colaborativa dos principais autores do Brasil. E o pessoal abraçou de vez para trazer esse conteúdo em português, que era uma dificuldade que a gente tinha no Brasil. A gente até achava o conteúdo em inglês, mas com suas limitações, né? Por causa das realidades que a gente tinha aqui, que eram diferentes das realidades do americano, por exemplo, do europeu. E daí o que aconteceu? A gente fez esse, vamos dizer assim, esse coworking virtual de autores para que eles pudessem trazer esse conteúdo para o brasileiro, né? Pois é, a gente percebeu, a gente viu durante os últimos, vou te falar aí, os últimos 8 anos, toda uma questão, né, que envolveu esse boom, não só da questão do armamento, mas também da questão, né, da população entender o que tem por trás desse fato, né? A gente viu ali que durante o governo Bolsonaro teve uma corrida realmente, as pessoas foram atrás de clube de tiro, foram atrás de tirar o seu CAC, tiveram suas armas, e logo depois a gente teve uma política aí, eu vou falar até desastrosa, né, de segurança pública do governo Lula, com o Flávio Dino começando a querer aí tomar arma, querer fechar clube, né, tudo com aval também, logicamente, do Lula. Né, mas eu queria, na verdade, entender o seguinte, o que está afetando, de fato, essa política desarmamentista hoje? Eu não vou nem falar apenas para os clubes e para quem ganhou até uma certa notoriedade, mas o que isso pode afetar na vida não só do cidadão comum, pela questão da legítima defesa, como também das pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho por conta dessa atividade? Então, na realidade, tem uma série de fatores que podem acontecer nos próximos anos que a gente já está vendo acontecer em menor escala nesse começo de ano, né? A gente já viu uma disparada em roubos e furtos, a gente já viu uma disparada em homicídios, né? Comparado aos outros anos. E não é só uma questão relacionada ao acesso da população a armas de fogo, mas principalmente o bandido, ele não saber... antes ele tinha aquela dúvida, será que ele está armado ou não? Porque o Bolsonaro ele não alterou muito as regras. O pessoal pensa que fez um liberou geral, até a esquerda bate muito nisso, né? Porque liberou geral. E na realidade não foi muito isso, porque eu fiz CR na época, eu me tornei CAC na época da Dilma. Né? Então eu passei Dilma, passei Temer e eu passei Bolsonaro. E agora Lula. O que acontece? As regras eram basicamente as mesmas, né? As documentações que a gente precisava fazer eram basicamente as mesmas. Tinha nível igual como tem agora. Então, assim, não era um absurdo antes. Só que as pessoas começaram a ter noção que elas poderiam ter armas para sua defesa e para o seu esporte. E além disso, a gente começou a ver uma coisa que a gente não via durante os governos anteriores, que era policiais podendo fazer treinamento. Porque o que acontece? As pessoas pensam assim, não, porque o policial vai vir na minha casa quando eu estiver precisando, ele é super mega treinado, e na realidade a maioria dos policiais, até em estados que são extremamente pró-armamentismo, vamos dizer assim, como Santa Catarina, eles têm um treinamento muito precário. A gente tem aí uma média de 70, 100 disparos, uma formação de um policial, sendo que isso eu faço no final de semana fraco, vamos dizer assim. Então, assim, esse acesso maior também beneficiava os policiais em geral. E faziam com que a bandidagem pensasse 2 vezes, porque poderia ser que, se eu pular um muro ali e ir assaltar aquela casa, provavelmente o cara pode estar armado também. Começou a ter essa percepção. E agora, com esse governo, basicamente veio um liberou geral. No sentido contrário, né? No sentido de, se eu pular lá, o cara não pode reagir, que senão ele vai tomar processo, não vai ser eu. Porque agora estão falando na TV abertamente que pode roubar celular para tomar cervejinha. Então, assim, começou um problema cultural ali por trás, né, da segurança pública. E a gente tem aí vários dos nossos autores que são policiais e eles disseram, olha,
foi da eleição começou a roubo de carne em supermercado, começou a ter mais assalto. Por quê? Porque a gente, como sociedade, a gente é um organismo vivo. E quando a gente começa a pensar, a ver que nosso organismo está falhando, aquelas células mal intencionadas, cancerígenas ali, elas começam a atacar mais. Né? Elas começam a ver, opa, peraí, liberou geral para nós. E então a gente vai fazer isso. E isso é um problema porque os outros, né, que são as células boas da sociedade, eles ficam amedrontados também. Eles pensam, meu, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso agora... não, antes eu podia ter uma arma, agora eu não posso. Na realidade pode, tá, pessoal? Ainda tem acesso e agora, com o novo decreto, vai liberar CR de novo. Então, assim... A gente tem que ter essa noção e tem que continuar lutando pelos nossos direitos, porque a gente não pode ser a presa, a gente não pode ser ovelha e os lobos virem atacar, né? A gente não pode ter essa realidade para nós. Tá, mas o que mudou efetivamente? Que eu sei que o governo do Bolsonaro permitiu aí que você tivesse direito, por exemplo, a fuzil, alguns calibres, inclusive 762, se eu não estou enganado, entre outros, né? Agora, por exemplo, estão querendo, inclusive, tornar o 9mm um calibre restrito. Uhum. Né? A mudança, na verdade, que o Bolsonaro propôs foi uma mudança mínima, acho que foi só de calibre também, né? Exato. Na realidade, o que acontece? O Bolsonaro, na época, ele teve uma liberação maior de quantidade de armamento, né? Que foi uma das bandeiras que o governo atual disse que estava suprindo facções criminosas, e o recadastramento provou o contrário, né? A gente viu 99,7% das armas sendo recadastradas, e eu até chuto dizer que desse 0,3% que sobrou aí, muito foi por desinformação ou medo que não fizeram. O que acontece? Antes do governo Bolsonaro, a gente tinha acesso a 16 armas, né? Basicamente, porque também tinha o esquema de níveis que voltou e atualmente seriam 16 armas também, com uma mudança significativa na quantidade de restritos. Liberou alguns calibres, como 5.56, que antes eram exclusivos de força de segurança, que honestamente não fazia diferença nenhuma ser ou não ser de força de segurança, porque as entidades criminosas tinham acesso. Né? Então, assim, é aquela velha história, né? O cara vende substâncias ilícitas, a pessoa pensa que ele vai respeitar a lei em outra coisa. Não vai. Né? Então, assim, não mudou basicamente nada nesse sentido. Mudou o acesso para calibres e quantidades, que passou, na época, a 60 armamentos. Mas a maioria da população tem 1 a 2. Né? Se a gente for ver hoje, a gente tem quase 1 milhão de CACs no Brasil. A maioria tem uma arma. Não é um absurdo, não é uma coisa assim, não, o cara vai ter 60. Tem poucos loucos que nem eu, que são colecionadores, que tem uma quantidade significativa de equipamentos, né? A maioria não tem. E isso, agora, nesse decreto, o que aconteceu em janeiro, quando foi assumido o governo, eles fizeram um decreto basicamente bloqueando tudo. Eles bloquearam tudo e disseram assim, não, vamos ver qual é a situação real. Até aí, tudo bem. Eles levaram 6 meses, o que eu não acho razoável para a configuração de um novo decreto. Né? A gente está falando aí de um decreto que, durante esses 6 meses, basicamente quase faliu todos os clubes de tiro do Brasil. Clubes, inclusive, centenários, clubes aí que são patrimônios históricos da nossa sociedade. E por puro capricho, pura ideologia, foram boicotados, vamos dizer assim, legalmente, por um decreto. E agora voltou um outro decreto, voltando níveis, voltando acesso, voltando inclusive a fuzis, né? Dá para ter fuzil, desde que seja nível 3 ou caçador, né? Então, assim, não mudou muita coisa, né? Mudou as quantidades, para a maioria das pessoas isso não vai ser um problema, a maioria das pessoas não é aficionado como eu, como alguns amigos meus que tem muito mais do que o limite que está agora. Mas para a maioria das pessoas não vai mudar nada. E assim, honestamente, não vai mudar nada em questão de segurança pública. Até porque a gente tem que se lembrar que o CAC não é polícia, né? Ele não é agente de segurança pública. O que vai piorar para quem é da segurança pública, principalmente porque, como uma forma até de revanchismo, a gente viu o policial antes, ele podia ter um negócio chamado acervo cidadão, que era basicamente, ele não precisava ser CAC para ter equipamentos, né, armas. E daí o que aconteceu? Agora eles tiraram essa figura do acervo cidadão, ou seja, ele só pode ter institucional, ou ele vai ter que se tornar CAC para fazer. E vai fazer um desvio de finalidade daquele equipamento que ele comprou para o esporte para a utilização dele. Né? Isso que é o pior. O decreto veio de uma maneira tão ruim que força as pessoas que estão aí para defender nossa sociedade a uma certa ilegalidade. Pois é, cara, tu falou aí dos CACs, cara. Tem uma coisa que me matou de vergonha, cara, matou de vergonha.
que, pô, às vezes eu ia pro clube, chegava lá, tinha um cara com uma camisa escrito CAC. Aí tinha um fuzil, assim. Aí tinha toda... Né? Aí os caras andavam como se estivesse no Mossad, né, cara? Pô, cara, sabe o que eu acho engraçado, velho? Assim, tem um amigo meu, o Nicásio, que ele fala uma coisa que é o seguinte... A partir do momento que você apertar um gatilho fora do stand, fora do local adequado, a tua vida vai mudar. Vai. Cara, não faltou um pouco também de, sabe, de esperteza, de destreza para essas pessoas? Porque eu imagino uma coisa, tá? Uma coisa, por exemplo, sou eu. Eu tenho ali a minha G2C 9mm, é o que eu preciso, não preciso de nada mais que aquilo. Segurança minha, da minha família. Acabou, tá ali. Mas, cara, por outro lado, velho, assim, ó, apareceu um bando de Rambo de 5ª categoria também por conta dessa... Que foram os primeiros a assumir, inclusive, depois do decreto, né? Infelizmente. É incrível. Pois é. Assim, faltou maturidade? Faltou. Né? Eu acho que, assim, teve muita gente aí fazendo bravata, que é uma coisa que a gente condena ferozmente no nosso meio, porque não ajuda e acaba atrapalhando, né? Eu tive a oportunidade de mais novo viver nos Estados Unidos por um tempo. Durante 6 meses eu vivi nos Estados Unidos, num estado já mais armamentista. E qual que era o estado? Era Ohio, no norte dos Estados Unidos. Não era o Texas, não, né? Não, infelizmente. Infelizmente. Mas já visitei o Texas, já fiquei muito tempo na Flórida também, por causa de questões de trabalho, de negócios, né? E, assim, a cultura é muito diferente daqui. O pessoal lá não tá fazendo bravata. Eles estão... Quando eles botam um colete à prova de balas, por exemplo, e atravessam um fuzil na frente do peito, eles não estão lá dizendo assim, ó, vem, eu sou machão. Eles estão dizendo assim, ó, vem e pegue. Come and take it. Come and take it, né? Que nos Estados Unidos é bem comum, que é uma questão cultural deles. É uma questão que eles já têm um histórico, porque os Estados Unidos ele tem uma história de independência muito diferente da nossa, né? A nossa foi basicamente assim, temos que fazer independência porque tem que fazer independência. A deles já não, a deles foi uma luta, uma guerra mesmo de independência, onde o governo inglês tentou tirar as armas, né, deles. Tentou tirar as armas, desarmar a população, botar uma taxação muito maior, e eles disseram, não, aqui não. Aqui não, vocês não vão pegar nossas armas, por isso que a frase come and take it, né, que é venha e tome de mim, pegue das minhas mãos. E também eles fizeram uma guerra e conseguiram sua independência. Isso nos Estados Unidos vem até hoje, né? Essa questão de, olha, o governo está aqui para me servir. O governo não está aqui para mandar em mim. Né? Ele tem que vir aqui e ele não pode tocar nas minhas armas porque é propriedade minha. Né? E tem muito mais isso. A gente no Brasil não tem essa construção. A gente tem que perceber aonde é que nós estamos, qual é a nossa cultura e quais as nossas leis, né? É diferente de lá. Lá eles têm um direito constitucional a ter e portar armas, eles têm um direito constitucional à propriedade. A gente no Brasil é muito discutido se a gente, inclusive, tem o direito à propriedade. Né? Esse que é eu diria até um BO muito maior do que o acesso a armas aqui no Brasil. E a gente não pode esquecer também uma coisa, né? O texano, né, ele, por exemplo, tem cidades que é proibido o porte velado. Sim. Né? Quer dizer... até interessante é que eles usam aqui no Brasil aquela coisa de vai virar bang bang, vai não sei o que, vai isso, vai aquilo. Né? Quando você chega lá nos Estados Unidos, você vê, né, que, por exemplo, o cara para ir numa padaria, o cara vai com um fuzil, né, e o cara... Detalhe, né? Se o cara tem ali uma armazinha 9mm, ele não pode colocar para dentro do coldre, tem que ficar para fora e mostrando. Vai ficar no coldre, mas vai ficar ostensivo, né? Que a gente chama, que todo mundo vai conseguir ver. Isso, para eles, é uma cultura que diz o seguinte... até tem como, nesses locais, muitas vezes, ter o porte velado, mas daí tu tem que ter uma licença especial do governo. O governo diz o seguinte, tu tem o direito até o porte, mas todo mundo tem que saber que tu tá portando. Porque se tu não tá querendo fazer nada de mal, tu não precisa esconder a tua arma. Tu não quer atacar ninguém, tu não precisa esconder. Isso é uma cultura bem diferente da nossa, impactante muitas vezes pro brasileiro que vai lá dar uma passeada e tem uma visão totalmente diferente, né? E eu concordo com eles em alguns pontos. Eu acho que assim, a gente aqui não tem, eu não diria cultura, porque a gente tem uma cultura muito mais armamentista do que as pessoas pensam, tá? A gente teve acesso a armas de fogo praticamente sem registro, sem nada, até 2003, mais ou menos, e não era bang bang. A maioria das pessoas se lembra de ir na Mesbla comprar, saía na hora com a nota fiscal, ia na polícia e tirava o porte na hora. Ou seja, ele já ia andando com a arma até a polícia muitas vezes
e o policial simplesmente assinava o papel, né? Não tinha muito burocracia e não era um bang-bang, não era um faroeste como eles pintam, né, hoje. Por quê? Porque hoje a gente vê muito uma depravação da nossa sociedade, infelizmente. A gente vê uma cultura cada vez mais fraca, uma cultura cada vez mais de vitimismo na nossa sociedade, e essas pessoas, muitas vezes, elas acham assim, não, eu vou ser a vítima disso aqui, e não querem impor, muitas vezes, a sua liberdade também, né? Não que a gente não tá incentivando ninguém a impor sua própria liberdade, pelo amor de Deus, nesse sentido, tá, pessoal? Não é revolta armada, Xandão, a gente não tá aqui falando disso. De jeito nenhum, por favor. Né? Porque a gente é livre e tem liberdade de expressão no Brasil, gente. Mas... Sim. Contém sarcasmo. Mas, assim, é interessante, pessoal, porque é um segmento que muitas vezes a gente tem muita gente até idosa participando, né? A gente vê aí pessoal de 80, 90 anos, pessoal para-atleta, e uma coisa que tu falou antes ali e chama atenção é que a gente vê briga em quase todos os esportes. A gente nunca vê briga em tiro. Eu já vi briga em dominó aqui em Balneário Camboriú, mas não vi briga em stand de tiro ainda, pra ter uma noção. Cara, agora olha que interessante, né? A cultura americana tem também a questão do Don't Tread on Me, né? Uhum. Muito usado pelo movimento libertário, né? Mas olha só o que eu acho interessante. A criação de narrativa no Brasil, ela tomou tal dimensão, cara, que chegou num ponto que eu vejo o seguinte. Não, vai virar bang bang. Cara, assim, ó, não entra na minha cabeça, por exemplo, porque vamos pegar, por exemplo, uma comunidade no Rio de Janeiro. Existe um grupo de pessoas lá dentro que estão armadas. Beleza. Sim. Vamos imaginar uma situação hipotética. Largar um 38zinho na mão de cada pai de família lá do morro. Mas o cara tem um 762. Cara, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, você vai ter ali 97% da população com a arma, né, pessoas que têm família e tudo mais, que são trabalhadoras, e você vai ter aqueles 3% com aquele armamento pesado. Cara, aí vem aquela questão que John Locke fala, né? Que a arma é civilidade. Né? Se você tem uma população totalmente armada, o que vai acontecer? O bandido, ele sabe que isso aqui não é videogame. É aquele papo que a gente teve logo no começo, de que Exato. O cara pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Quando o outro tá armado também. Exatamente. Então, como não é videogame, o cara não volta a vida de novo, né? Começa do zero. Não, né? O que acontece? Dentro desse cenário, você acaba tendo pacificação. Agora, mas o problema é que eles criaram, dentro de todo esse contexto educacional no Brasil, uma mentalidade que as pessoas, inclusive, ficam com medo. Sim. Não, e assim, ó, a própria questão do Rio de Janeiro hoje, a gente vê as instituições criminosas no Rio de Janeiro, elas têm mais força, vamos dizer assim, policial, entre aspas, né? Força homem, né? Do que quase o exército do Brasil. Esse é ridículo o número que tem lá de pessoas armadas. Mas peraí, eu vi o Flávio Dino falando que isso daí é aluguel de arma de CAC. Claro, porque a pessoa vai pegar, vai registrar um armamento, vai passar por todo o escrutínio, né, que tu sabe que é longo, que tu sabe que é burocrático. Pra quem não tem CR, pessoal, pra gente comprar um armamento, o que acontece? Primeiramente, você vai fazer o CR que leva... Hoje, assim, a gente não tem uma média porque, querendo ou não, tá tudo congelado. Até vir instrução normativa, a gente não tá saindo nada. Vai começar a sair agora, com instrução normativa que deve sair nos próximos dias. Mas, assim, tava levando ano passado uma média de 3 a 4 meses aí, se tu tivesse sorte. Às vezes demorava mais, às vezes demorava menos. Dependia do local, onde tu residia, como é que tava o exército naquele local que é ele que emite. Para depois adquirir o armamento, tinha que fazer todo um processo que, do momento que você decide que você vai pegar, até o momento que você pega o equipamento e leva para sua casa, demorava mais de 4 a 5 meses, em média. Então a gente está falando aí de bem mais de meio ano. Tu não passa por um escrutínio desse, tendo que se expor, botando todas as suas negativas, botando declarações, mostrando sua casa, porque você tem que abrir a sua casa para o exército para ele fazer a fiscalização. Tudo isso para se botar no risco de um desses equipamentos chegar na mão de um criminoso e um criminoso praticar um crime. Né? Isso é absurdo. É absurdo pensar nesse ponto. E a própria questão do recadastramento que foi feito esse ano, porque foi obrigatório de janeiro até abril fazer um recadastramento das armas de fogo, como se eles não tivessem noção, né, nem o registro, que já é
deles, o banco de dados é deles, mas tudo bem, a gente fez tudo de novo, apontou que não tinha esse desvio. Se foi desviado, vamos dizer assim, no universo de 2 milhões de armas, menos do que provavelmente 300 a 400 armas, a gente está falando de algo irrelevante. Porque hoje é desviado mais armamento das polícias, né, principalmente no Rio de Janeiro, pro crime organizado do que dos CACs. Então, se é mais fácil ele pegar pela polícia ou pela fonte principal, que é o tráfico internacional, porque a pessoa ela vai lá comprar um baseado, vai lá comprar um pino de cocaína, ele não pensa que junto com aquele baseado, junto com aquela droga que tá ali, veio junto armamento, veio munição. E por quê? Porque o bandido, ele não é... desculpa, mas ele não é burro. Ele é esperto. Ele não vai pagar imposto. A gente paga em torno de 80% do valor do armamento em imposto. Ele não vai pagar isso. Ele vai pegar lá do Paraguai, ele vai pegar da Bolívia, ele vai pegar de outros lugares que vem sem imposto nenhum. E daí ele vai trazer legalmente, já está fazendo alguma coisa ilegal, não custa nada botar uma coisa mais ilegal ali dentro, e traz. Tanto que no Rio de Janeiro, e graças ao Informas eu tive acesso ao pessoal da Core, tive o pessoal do BOP, e assim a gente troca ideia com uma certa frequência, eles disseram, Jorge, a gente vê equipamento lançado nos Estados Unidos hoje que aqui a uma semana está no Rio de Janeiro. Os caras já botaram lá no Rio de Janeiro. E um processo de importação leva de 6 meses a 1 ano aqui. Então, legalmente não veio. E eles apreendem coisas que nunca foi liberado o CAC. Lançador de foguete, que é, por exemplo, comumente chamado de bazuca, né? As bazucas já foram apreendidas. Já foi apreendido metralhadora .50, que nunca foi liberado para CAC. Armas com regime automático de fogo, que nunca foi liberado para CAC. .50, né? As Barretts, que são basicamente snipers .50, né? Vamos botar assim para o público em geral entender. Também já foram apreendidas. Então, assim, demonstra que não é dali que está vindo. Né, que não é do público legal que está vindo esses equipamentos. Até porque o que o público legal tem não interessa pro traficante, pro criminoso, porque é muito fraco. Eles querem coisas que hoje a gente vive no narco-estado que é muito maior, que tem muito mais equipamento, muito mais qualidade técnica do que a gente pode imaginar. A gente aí tem provavelmente em torno de 45 mil combatentes, né, do narcotráfico no Rio de Janeiro, hoje. É mais do que todas as forças policiais e provavelmente do exército naquelas localidades. Então, assim, hoje policial faz milagre, tá? Eu vou dizer, o Core e o BOP, que são os principais pontas de lança hoje no Rio de Janeiro, eles fazem milagre. Porque às vezes 18 a 20 pessoas fazem, assim, conseguem dominar um morro que às vezes tem 2, 3 mil criminosos lá dominando o local. E se a população, em geral, tivesse armada, esses criminosos pensariam 2 vezes. Porque pensa o seguinte, eles dominam a vida daquelas pessoas que estão ali dentro daquele complexo, né? A gente estava falando com um dos vendedores de uma empresa que me patrocina do InfoArmas, e ele falou que ele mora dentro, não era uma comunidade até 3 anos atrás, durante a pandemia, com a ordem de não poder subir as favelas, né? O ministro do STF, se eu não me engano, foi o Fachin, né? Isso. Ou Gilmar Mendes, agora não me lembro qual dos... Foi Fachin, né? Que proibiu as forças policiais de fazerem operações nas favelas. As favelas, principalmente o comando dessas favelas, né? Os grupos criminosos se estenderam... Expandiu para o subúrbio, né? Isso, eles Exato. expandiram sua área de atuação. E o que acontece? Onde ele morava não era uma favela, não era uma comunidade. E se tornou uma comunidade por causa desse avanço. Então ele disse, cara, eu chego em casa, eu tenho que parar numa cancela. Essa cancela é um gurizão de 14, 15 anos aliciado pelo tráfico, tá lá de fuzil. Eu tenho que me apresentar, mostrar que eu sou morador, não posso estar armado, não posso ter nada no carro para poder seguir o meu caminho. Isso não é uma coisa cabível numa sociedade regular. Isso é um estado secundário controlando a vida do cidadão que paga imposto, que tem direito à sua segurança pública e não é exercido, né? Esse que é o pior. Agora, tem um recado para você, maconheiro. Você mesmo, maconheiro. Faz uma gentileza para mim. Você vai numa comunidade do Rio de Janeiro, você vai entrar numa dessas áreas de alta periculosidade, com meninos de 14 anos armados. Você vai entrar nessa área, você vai pegar o Estatuto do Desarmamento, você vai chegar e falar, olha, arma é ilegal, por favor, entregue o seu fuzil. Faça isso e veja a magia acontecer. Eu acho legal porque a frase do Enéas, né? Porque assim, ó, o Noia,
ele vai lá, ele rouba, né? Eu não digo nem só o maconheiro, mas o nó é mais grave, né? Ele começa a roubar as coisas pra poder comprar droga. Por que ele não vai lá e rouba o ponto de tráfico? Porque o pessoal tá armado, né? Esse que é o ponto. Então é complicado, o Brasil é complicado. Cara, o Brasil, né? É aquela velha lógica de Roberto Campos aí, fala que o Brasil não é. Acho que foi Tom Jobim que falou isso. O Brasil não é para amadores, né? E esse que é o ponto fundamental. Mas olha que interessante. Tudo, aí a gente vai ser um pouco. Vai continuar na pauta do armamento, mas a gente vai fazer um comentário importante. Eu recebi esse tempo atrás um vídeo de um plantador de pé de laranja no Rio de Janeiro, que estava com uma estufa, que estava lá com os pezinhos todos bonitinhos. E aí chegou um cara, né, da Anvisa, né, na verdade... Eu vi esse vídeo. Eu não sei se foi da Anvisa ou se foi de algum conselho desses municipais de fundo de meio ambiente, sabe, que tem estadual. Cortaram as mudas dele em todas, né? Exato. Aí eu falo uma coisa, o cara tentou seguir uma regulamentação estatal, exatamente como você falou em relação à questão do armamento. O que aconteceu? Naquele determinado momento, o camarada teve toda a sua produção dizimada. Ele não consegue produzir um pé de laranja, ele fez investimento em estufa, nos pés e tudo mais. Muda tudo com nota, eu vi, ele mostrou as notas das mudas, tudo, tava tudo regular. Exato. Na verdade, a política, né, do governo, quando joga para a informalidade, principalmente para essa questão do tráfico de drogas, vamos ser sinceros uma coisa, né? Eles agem dessa forma justamente para dificultar a vida do cidadão de bem, né? Porque quando você coloca regras demais, obviamente você vai ter pessoas que não obedecerão. Daí que vem o contrabando, vem o tráfico, vem uma série de coisas, né? É que assim, as pessoas têm que entender uma coisa. O governo não tá aí para fazer a nossa vida melhor. Infelizmente, ele não é o interesse do governo. Claro, eu entendo que possa ter pessoas na máquina pública que estão ali dedicadas a fazer a vida do cidadão melhor. Isso realmente tem. Agora, o governo em si, se a gente for ver o Estado em si, ele não é um provedor de serviços gratuitos, como as pessoas imaginam, porque a gente sempre está pagando de alguma maneira. E segundo, ele não tem esse interesse, ele tem interesse por mais poder. Ele sempre vai ter interesse por mais poder. É um Leviatã, precisa ser alimentado. E quanto mais ele se alimenta, mais aquele corpo vai crescendo e mais ele vira um paquiderme na nossa sociedade, né? Ele vai consumindo aquela sociedade sem dar o contrário. Por isso que é tão difícil a gente ver governos que diminuam o Estado. É muito comum ele aumentar o Estado. E ele obriga o cidadão, e isso eu não estou falando de armamento, pessoal, por favor, não entendam isso, mas ele obriga o cidadão à ilegalidade. Porque, por exemplo, a gente está agora, recente, eles estavam falando de tirar aquela questão dos R$50 $50 de importação. Da Shopee. Da Shopee, da AliExpress e tal. O que vai acontecer? O cara vai pegar e vai comprar de um atravessador do Paraguai, como era antes. Não vai gerar aquela... só recolhia taxa em uma ou outra coisa que chegava aqui. Beleza, mas recolhia alguma coisa. É aquela curva de Laffer, né? Se Exato. Começa a subir demais o imposto, começa a sonegação. E a gente vê isso nas empresas também. As empresas começam a ganhar muito pouco dinheiro, começam a dar prejuízo, não vale a pena trabalhar na legalidade, eles acabam indo para a ilegalidade. E o exemplo mais nítido de que o governo não tem interesse em dar serviços melhores e coisas melhores para a população é o armamento. Porque o que acontece? A gente não tem segurança no Brasil. Isso eu acho que é meio que um consenso de todo mundo, né? Que a gente não tem segurança. Tu não pode sair com um correntão de ouro, com alguma coisa no meio da rua, mesmo aqui em Balneário, sem ter a preocupação, por mais que aqui tem uma baita de uma segurança comparada a muitos lugares do Brasil, mas tu não pode sair tranquilo na rua e pensar assim, ninguém vai me assaltar. Uma mulher não pode sair sozinha durante a madrugada sem pensar, pode ser que eu seja estuprada no meio da rua às 2 da manhã porque veio alguém passando de moto, agora eu vou fazer porque ninguém vai me punir. No Brasil, a gente tem, basicamente, de todos os assassinatos do Brasil, basicamente 9% são investigados. Ou seja, 93% não são nem... Aliás, 91% não são nem investigados. Desses 9%, só 3% são elucidados, ou seja, só é achado, vai para julgamento. O resto não vai nem isso acontece. Então, assim, é complicado. Daí no armamento, o que acontece? A gente tinha mais ou menos, isso são estatísticas pessimistas, tá? Ou seja, pode ser que seja mais do que isso. 5% do PIB do Brasil envolvia arma de fogo.
seja com escolas, seja com produção de armamento, seja com venda, importação. E isso gerava uma arrecadação muito grande, porque a gente está falando de 5% do PIB que paga uma média de 80% de imposto sobre aquele faturamento. Né? O pessoal não tem noção que paga tanto. A gente, vamos fazer assim, vamos pegar o agro. O agro vai pagar bem menos, o agro vai pagar provavelmente 10% a 15% de imposto sobre o faturamento total deles. Eles não pagam 80%. Então, às vezes, 5% ali significava o equivalente a, sei lá, 20% do agro, alguma coisa assim. Não xingando o agro, porque o agro é o que move o Brasil. Mas dando só o exemplo para comparar valores, né? De arrecadação. E essa arrecadação ia para onde? Ia para faculdades públicas, ia para o SUS, né? Que o pessoal branda, viva o SUS, mas, cara, se tu tirar o dinheiro da arrecadação, de onde é que tu vai tirar dinheiro para sustentar? Não dá para imprimir dinheiro, isso gera inflação. O pessoal quem passou pela... É que a gente tem muita gente hoje opinando na nossa sociedade que nasceu há muito pouco tempo. É verdade. Tem muita gurizão de 14, 15, 16, 18 anos achando que sabe tudo da vida, né? E quem pegou, principalmente o final ali da era Collor, sabe quão ruim era a inflação. Que o pessoal passava fome porque deixou de um dia para o outro para ir no mercado. Né? Porque a inflação comia o suficiente para desvalorizar completamente o salário de um dia para o outro. Então, assim, as pessoas não têm noção do perigo que é imprimir dinheiro numa sociedade como a nossa. E daí elas ainda assim preferem imprimir dinheiro a deixar aquele mercado regular, que é extremamente controlado, que é extremamente regulamentado, que não fornece para o crime, ao contrário do que as pessoas pensam, não fornece para o crime, e que gerava provavelmente aí uma boa parte da arrecadação brasileira. Esse 5% do PIB aí, além de cair os 5%, a arrecadação era muito, muito grande. Cara, você falou agora da inflação, velho. Eu lembro que meu pai me dava uma nota de 1.000 cruzeiros. Aí eu vou entregar a minha idade, eu já tenho 41 anos. Mas o pai dava uma nota de 1.000 cruzeiros para mim. Ó, meu filho, você tem que gastar isso aqui até sexta-feira, viu? Ah, por que, pai? Não, porque daqui a 10 dias, isso daqui já não vai estar valendo tanto assim. Então, ó, é o dinheiro para tu usar no colégio, na cantina do colégio, e acabou, tá? Semana que vem o pai dá mais. Eu lembro que essa nota de 1.000 cruzeiros, eu ia, comprava, chegava, passava 5 meses, essa nota já tinha virado troco de bala, velho. Uhum. Era uma coisa muito louca, né? E na Argentina a gente tá vivendo um momento interessante. Um amigo meu teve recentemente, ele foi trocar acho que $200. Cara, se ele não tivesse de sobretudo para botar o dinheiro dentro, ele ia ter que sair com uma mochila, cara, Sim. cheio de nota de peso. Né? Uhum. Tá nesse ponto já, nessas sociedades aí que aderiram a esse maravilhoso governo socialista. E né? eu não digo só nessas, tá? Se a gente for ver a inflação aqui no Brasil, a real, não o índice, porque o índice leva uma cesta de produtos, né? E ele calcula sobre aquela cesta de produtos. Mas vamos ser honestos e botar no nosso bolso quanto a gente gastava um ano atrás e quanto a gente gasta hoje para ter a mesma vida. Tá muito mais caro. Né? E se a gente for considerar antes da pandemia, por exemplo, muito mais caro comparado. Porque antes da pandemia era muito mais barato a gente ter a vida que a gente tem hoje, vamos dizer assim. Só mantendo o padrão. Se a gente for ver Estados Unidos, que é uma nação que normalmente a gente considera como a mais segura, né? O dinheiro mais seguro do planeta é o dólar. Né? Que regula todos os outros mercados é o dólar. Os Estados Unidos teve mais inflação nesses últimos 4 anos do que toda a história do dólar. Uhum. Então, assim, foi impresso mais dinheiro nesses últimos 2, 3 anos nos Estados Unidos do que toda a história do dólar anterior. Então, isso é uma coisa preocupante porque isso gera uma redução da qualidade de vida das pessoas. A pessoa não adianta ela brigar, porque eu sou pela saúde pública, porque eu sou pela segurança pública, porque eu sou pela educação pública. Se ela faz a outra pessoa passar fome e morrer na sarjeta, não é uma baita de uma hipocrisia, porque aquilo ali, antes de tudo, ela tem que estar viva, ela tem que estar comendo, claro. Ela tem que estar viva para poder usufruir daqueles benefícios, né? Senão ela não vai exercer nada. Agora, né, é interessante porque eu vejo, né? Daí a gente já está um pouco saindo do tema do armamento, mas a gente vai voltar daqui a pouco, tá? Porque, na verdade, eu enxergo uma coisa que eu acho fundamental. Você pegar essas pessoas, eu sou pelo SUS, eu sou pela saúde pública, eu sou por isso, eu sou por aquilo, eu sou antifa, eu sou vegano, né? Aí você pega, analisa a vida dessa pessoa, analisa, olha direitinho como é que é. Você vai ver que é um péssimo filho, trai as amizades, não tem relacionamento fiel com ninguém, são pessoas que possuem todo tipo de problema de saúde mental,
né, com transtornos, isso, daquilo, borderline, bipolar, esquizofrenia, tem todos os problemas, não sabe arrumar sequer o próprio quarto. Mas, por outro lado, o que essas pessoas fazem? Tem que simular as próprias virtudes. Elas precisam simular as próprias virtudes até por uma autoafirmação, para mostrar, olha, eu sou uma pessoa boa. Né? Aí você olha lá a pessoa, por exemplo, teve o caso lá do pessoal da... um rapaz aí fez fez uma enquete lá, fez um abaixo-assinado pela vida dos macacos albinos de Caramurcha do Azerbaijão. Aí fez lá, aí todo mundo, não, porque tá matando tudo mais, tá diminuindo a mata nativa deles e tá diminuindo a população. Vamos assinar? Vamos! Todo mundo assinando. Essa próxima folha aqui é contra o aborto. Vamos assinar também? Não, essa aqui não. Quer dizer, não tem a ver, né? Todas essas pautas que você está falando, elas não têm a ver com uma sinalização verdadeira de virtude. Eles precisam fabricar essas virtudes para poder, né, mostrar como se fossem, de fato, pessoas boas, né? Que infelizmente é até engraçado porque, por exemplo, para a pessoa ter uma arma de fogo, ela passa por uma avaliação psicológica. É verdade. Né? E daí a pessoa pensa assim, essas pessoas doentes, porque uma das desculpas desse último decreto foi a questão do ataque até em Blumenau. Eles falaram ali sobre o ataque na escola, que primeiro não foi com arma de fogo, o cara era um louco, né? Eu não digo louco no sentido de... ter doença mental, porque não tem. A pessoa pensa assim, não, ela vai escapar dizendo que é louca, não. Essa pessoa sabia muito bem o que ela estava fazendo. E ela queria atenção e ela queria mostrar aquilo ali. O sintoma final de uma sociedade doente, né? E usou uma machadinha e um canivete. Coisas que são acessíveis em qualquer loja de esquina. Né? Então, assim, não teve nada a ver com armamento. A pessoa não era atirador nem nada parecido. E nunca teria passado numa avaliação psicológica para ter uma arma de fogo, para ter essa noção. Mas se ele fosse numa biqueira, provavelmente ele conseguiria comprar uma arma de fogo no estado paralelo que a gente tem hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas, assim, essa dificuldade que a gente tem cognitiva na nossa sociedade eu acho que é um resultado de uma... Até eu estava vendo ontem um post sobre isso, que o pessoal estava falando do emburrecimento pós-pandemia, né? As pessoas parecem que foram mais burras depois da pandemia do que antes. Que era para ser o contrário, porque, ficou em casa, vai estudar, vai ler. Enfim, Mas a gente tem um direcionamento da nossa sociedade, infelizmente, e isso eu admiro nos americanos, que eles têm eles se agarram muito à raiz cultural deles. A gente não se agarra à nossa raiz cultural, a gente ignora ela. O armamento para eles é uma raiz cultural. A liberdade de expressão para eles é uma raiz cultural. Os direitos constitucionais deles são uma raiz cultural. Eles não deixam alguém cortar a raiz cultural deles porque eles sabem que se cortar a raiz, a árvore morre. Né? A sociedade deles morre. O jeito como eles querem viver morre. E aqui no Brasil, basicamente, a gente corta todas as raízes culturais que a gente tem. A pessoa vai lá, ela acha bonito que a pessoa se identifica como um cavalo, mas ela critica a pessoa que quer praticar o tiro como forma cultural porque os avós dela praticavam, porque os pais dela praticavam, porque naquela região tem festa de tiro há 150 anos, porque as pessoas naquela região tiveram que caçar para comer, e por isso que surgiu, como eu falei ali da região de Blumenau, é extremamente criticado pela esquerda. Né? Inclusive, a deputada Júlia Zanata também sofre por causa da tiarinha, né? Dizem que é nazismo, dizem que é um monte de coisa que não é. Justamente por quê? Porque pode se identificar como cavalo, mas não pode se identificar como armamentista. É uma raiz cultural que a gente não pode, que a gente tem que podar. Só que a partir do momento que começar a podar, independente se quer fazer outras raízes culturais e crescer outras sociedades baseadas em outros ramos ali, a partir do momento que começa a matar a planta ali pela raiz, ela não volta. Ela vai se destruindo, ela vai apodrecendo, vai se destruindo. E isso é uma coisa que as pessoas não estão ligadas na nossa sociedade. Porque quer defender o armamento. Mas o que acontece, pessoal? A gente coloca o armamento como uma das nossas raízes culturais. A minha, a tua, a dos nossos parentes, dos nossos avós. Foi algo que era comum à sociedade deles e que a gente considera como nossa raiz. A partir do momento que a gente faz isso, a gente tem que preservar nossas culturas, a gente tem que preservar nossas raízes. Se tu começa a perder aquilo ali, tu não sabe de onde é que tu veio, onde é que tu é fincado na terra.
né? Isso é pesado. E daí tu vai, por exemplo, não, mas pode as outras coisas, só não pode o que é desse ramo. A gente começa a entrar numa seara perigosa, porque é o seguinte, a sociedade ela é um ente onde as pessoas têm que conviver de comum acordo, né? E em passividade. E a gente começa a entrar num ramo de não ter a passividade entre uma pessoa e outra por causa de questões ideológicas. E isso é um perigo bem grande para a sociedade brasileira. Eu digo assim, os americanos eles são muito mais teimosos, eles não deixam cortar as raízes sociais deles. A gente está deixando. Daqui a pouco isso aí vai dar problema. Até porque um dos objetivos do socialismo é a criação, né? A formulação de um novo homem, né? Também tem isso. Mas, cara, olha só. Eu li no livro do Benê Barbosa uma passagem que ele fala sobre armas, leis e louco. Não foi. Esse é o livro de crônicas, né? Sobre o livro Mentiram para mim sobre desarmamento. Ele fala uma coisa que é muito certa. Que quando uma sociedade aceita entregar as armas, significa que ela perdeu. Uhum. Isso foi mostrado na Ucrânia. Né? A Ucrânia aceitou passivamente, em nome da independência, em nome de um bem-estar internacional, devolver as armas nucleares. A humanidade está cheia de exemplos, né, de Alemanha, por exemplo, do nacionalsocialismo, eu não gosto de falar aquele nome para evitar problemas na plataforma, né? E a gente chama do nome correto, que é nacionalsocialismo, né? Todos esses fatores, né, Tratado de Versalhes e por aí vai, foram justamente para podar, né, para retirar a arma e para evitar com que aquele inimigo voltasse mais forte. Uhum. Esse é o ponto, né? A tentativa, né, de tirar a arma do cidadão comum, ela vai nesse sentido também, né? Um momento, certeza. A partir do momento que a gente aceitar entregar as armas, significa que a gente perdeu. Não, com certeza. E não é questão de aceitar ou não. Às vezes é imposto e a gente, infelizmente, acaba vendo de uma maneira como se a gente não tivesse outras opções, né? Mas eu digo o seguinte, a gente como sociedade, a partir do momento que a gente vê que estão tirando as armas por algum motivo, a gente tem que começar a se preocupar no sentido assim, por que eles estão querendo tirar as armas? Porque normalmente quando alguém um Estado retira as armas é porque ele tem medo que a coisa que ele vai fazer em seguida faça com que as pessoas queiram usar as armas contra o Estado. Esse é o ponto. A gente está aí passando agora nos cinemas, tem o Oppenheimer, né, que foi o cara que criou a bomba atômica. E eu digo o seguinte, o Oppenheimer, as pessoas condenam muito por causa da questão como foi usado no Japão e tudo mais, mas o Oppenheimer deveria ser dado o Nobel da Paz, porque o cara manteve a paz praticamente no mundo inteiro da Segunda Guerra Mundial até agora. Exatamente. Porque o que acontece? Se as pessoas olharem para trás na história, a gente sempre teve guerras. As pessoas... Pode ser antes da invenção da arma de fogo. Tá? As pessoas tinham guerras antes das armas de fogo. Usava pau e pedra, usava lança, usava flecha, usava espada, usava ariete, usava o que fosse que tivesse no seu alcance. A arma de fogo é só um instrumento. Foi um instrumento que foi usado, eu digo muito mais para paz do que para guerra, porque ela foi usada para obtenção de alimento, para segurança, para tudo isso. E quando a gente chegou na era das guerras nucleares, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num mundo muito mais pacífico do que belicoso. A gente tinha antes desse... E tenta ensinar errado ainda, né? Exato. Como se fosse, os Estados Unidos imperialista foi lá, matou os japoneses e coisa. É o seguinte, a gente tinha ali uma perspectiva, seguinte, eu ainda não vi o Oppenheimer, mas eu já tinha lido... Porque sem spoiler, hein, por favor, também não vi. E você também não assistiu, você que está nos assistindo, você não viu, então calma, não vamos dar spoiler. Não vamos, eu também não vi, então tá tudo certo. Mas o que acontece? Eu já li a história da Segunda Guerra Mundial em algumas perspectivas diferentes, né? Eu estudava relações internacionais, e daí o que acontece ali? A gente estava numa beira entre os nacionais socialistas alemães obterem esse tipo de armamento e os americanos obterem esse armamento. Então, os americanos tiveram que correr mais para conseguir esse equipamento. Porque o que acontece? A partir do momento que os nacionais socialistas tivessem ganhado esse equipamento, eles teriam ganho a guerra. Perfeito. Porque não teria como bater de frente. Uma arma que dizima uma cidade inteira, não tem como... E não tinha na época como evitar. Não tinha... Como hoje a gente tem radar, a gente tem uma série de outros instrumentos para monitorar quando for lançado uma bomba, o outro já fazer uma retaliação. Aquela época não tinha isso.
Então, o que acontece? Qual era o parâmetro? Cara, quem ganhar isso aqui ganhou a guerra. E se eles ganharem a guerra, para e pense o seguinte, o pessoal da esquerda não fica o tempo todo dizendo que a gente é nacional-socialista, porque matava judeu, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. O que acontece? A gente teve milhões e milhões de mortes de pessoas inocentes durante o período do regime do nazista, né, que mataram judeus, que mataram ciganos, que mataram homossexuais, que muitas vezes as pessoas parecem que não se lembram, matavam pessoas que iam contra o Estado, independente se você era branco, dos olhos azuis, loirinho, se você fosse contra o Estado, você ia pro campo de concentração também. Esse que era o ponto. Depois a gente viu a mesma coisa acontecendo na Rússia, na China, no Holodomor. A gente viu depois o Mao fazendo a mesma coisa na China, matando muito mais do que nos Estados Unidos, na Alemanha. Mas o que acontece? Se a gente tivesse uma vitória do nacionalsocialismo, a gente veria isso em escala mundial. A gente teria visto isso sendo implementado em todas as nações. Então, assim, é importante ver que isso ali evitou muito mais mortes do que provocou, né? Que se aquilo ali tivesse sido usado pelo outro lado, a situação teria sido muito diferente, mas muito diferente mesmo. As pessoas não têm essa noção. E as armas são a mesma coisa. Se a gente puder olhar um país que é extremamente armado, ele vive em paz, ele não vive em guerra. A gente pensa assim, porque os Estados Unidos é armado, eles vivem em guerra. Em outros lugares. Porque lá dentro, olha, vou te dizer, tá? Que os Estados Armados são bem pacíficos. Eu te digo, eu andaria tranquilamente com uma corrente de ouro no meio do Texas, à noite, sem medo, tá? Os caras lá... Porque o cidadão lá, ele vê o seguinte, se eu deixar isso acontecer com outro, né? Eu tô lá armado, eu sou um cidadão texano, e o Bruno tá lá andando com sua corrente de ouro. E daí, eu vejo um ladrão vindo e roubando a corrente de ouro. Se eu não fizer nada, aquilo ali vai ser um exemplo para mais pessoas virem e roubarem. Então aqui não. Aqui eu vou defender os meus. Eu vou defender quem é os bons. Né? E aquilo toma uma proporção que nos dá uma paz, uma segurança em geral. Estamos quase chegando no final do programa. Tá? Quase. Mas eu queria encerrar, na verdade, fazendo uma pergunta. Já que a gente falou lá no começo do programa, tal bola de cristal, né? Queria te perguntar, cara, qual que é o futuro do setor? Eu falo futuro do setor armamentista, não estou falando apenas de clubes, estou falando também de fornecedores de materiais, estou falando também de fabricantes. Embora, por exemplo, a Taurus tenha demitido, né? Antes ali eu via a Taurus fazendo um certo desdém, falando que era só 3% do público deles era CAC, 97% forças de segurança. Tiveram que fazer uma demissão. 300 pessoas, se eu não me engano. Exato. E é um número impactante, né, para uma indústria. Né? Então a gente sabe, quem trabalha com indústria sabe. Mas qual o futuro que você traça para o setor? Assim, teremos tempos difíceis, isso é inegável. Né? O decreto foi extremamente ruim, extremamente bagunçado, porque o problema maior não foi nenhum decreto desarmamentista em si, mas um decreto que às vezes não dá para entender o que eles quiseram falar, de tão mal escrito que foi. E daí o que acontece? As pessoas do nosso segmento vão sofrer. Isso a gente já sabia, isso a gente continua sabendo. A questão é, se a gente não se reinventar, não fazer uma mudança, né, no segmento, vai ter muita gente quebrando. O que acontece? A gente vai ter para agora, né, nas próximas semanas, aí, regulamentações saindo, GX, que a gente chama que é as normativas internas do Exército. Vai ter normativas entre Exército e Polícia Federal, que agora é obrigatório pelo decreto, por isso que demora. Antes, dava 2 semanas, já tinha uma GX. Agora tem que esperar até sair a normativa conjunta. Mas a gente vai ver uma regulamentação vindo por parte dessas normativas. Vai voltar a emissão de CRs, vai voltar a emissão de CRAFs, que é o documento da arma de fogo. Vai voltar a questão de abrir clubes, por mais que vai ter limitações, a questão dos 1.000 metros e tal. Eu não acredito que a questão dos 1.000 metros vai afetar os clubes já abertos. Eu acho que isso ali vai ter uma discussão muito grande ainda, normativa. Que é dos 1.000 metros que eu não entendi? O que acontece? Nesse decreto catastrófico aí, ele botou uma regra que clubes de tiro só podem estar a mais de 1.000 metros de qualquer entidade de ensino. Não tô nem falando escolas, estou falando qualquer entidade de ensino. Ou seja, se eu abrir um cursinho de inglês na frente de um clube de tiro, em teoria o clube teria que fechar. Porque ele teria que ficar 1.000 metros
da entidade de tiro mais próxima. Só que não é razoável para um decreto se sobrepor sobre leis anteriores e também sobre a questão de que já está tudo aberto, já não existe no direito o princípio da razoabilidade e da implementação dessa lei, vamos dizer assim, desse regulamento, que é impraticável hoje no Brasil. O que acontece? Eu acho que vai ter uma mudança por instrução normativa, esclarecendo esse ponto, mostrando que é só para clubes que vão abrir a partir de agora, né? E daí a concessão de CR do clube, né, que é o certificado de registro, que é o papel que eles podem ter o armamento, podem ter a atividade ali dentro, só vai ser expedida para quem tiver a mais de 1.000 metros uma entidade de ensino. Né, isso daqui para frente. Isso vai afetar o setor? Com certeza vai afetar o setor. Mas assim, vamos dar um jeito. Por exemplo, estava planejando abrir um clube. Já reveu o terreno que tu estava observando. Já tem um clube. A princípio, vamos torcer, mas eu acredito que a bola de cristal está dizendo é que não vai afetar. A questão dos calibres afeta, porque estava todo mundo padronizado já no 9. Vai demorar um pouquinho para a gente conseguir o acesso ao 9 como calibre permitido novamente. Ele vai continuar como calibre restrito. Mas, felizmente, devido à mudança de julgamento no STF e ao decreto, a gente tem acesso de novo aos calibres restritos. Voltou a questão dos níveis, né? Vai vir a parametrização, dizendo como é que vai ser para passar de nível e tudo mais. Mas, voltando a ter esse acesso, vai ter acesso também a questões como os fuzis, os AR-15, vai ter carabinas e tudo mais que a gente já tinha acesso. Né? A questão do armamento em si não vai mudar. Vai dificultar um pouquinho, vai dar uma bagunça, vai. Mas é igual no começo do ano. O que aconteceu com os clubes no começo do ano? Saiu o decreto no dia 4 de janeiro, 5 de janeiro, por ali. Todo mundo ficou perdido, todo mundo achou que ia fechar. Deu um mês, acalmou, as pessoas começaram a ver os caminhos que tinham que ser percorridos. Seja para aquisição, seja para manutenção. A partir de agora, a gente vai sair normativa, vai sair de EX, a gente vai ter uma estabilidade um pouquinho maior, a gente vai começar a ver os caminhos também. Para mim virar nível 3 eu tenho que fazer tal coisa. Então tá bom. Em 1, 2 meses eu tô nível 3. Eu vou fazer aqui, vou fazer ali, vou conseguir. E isso a gente vai achando os caminhos. As pessoas não podem se apavorar nesse momento. A gente tem que ser esperto. Como é que a gente vai jogar? A gente vai jogar assim. Beleza, a gente vai jogar assim. Vai ser uma estratégia, a gente vai seguir a estratégia. Só que isso tudo leva tempo. Tudo que envolve arma de fogo no Brasil leva tempo. As pessoas têm que entender isso. Isso foi no governo Dilma, isso foi no governo Temer, isso foi no governo Bolsonaro e vai ser no governo Lula. A gente vai... Tudo leva tempo. Vai levar 6 meses para ter acesso. Cara, beleza. Começa hoje, que aqui é 6 meses tu tá. Se tu começar amanhã, vai 6 meses e um dia. Então não dá para deixar para depois. A gente tem que começar a tomar essas atitudes. E a partir do momento que tiver 10 milhões de CACs no Brasil, né? Cara, já tem um. Vamos lá, vamos trabalhar para botar 10? Cara, ninguém para, porque é muito voto. É muito voto para deputado, é muito voto para senador, é muito voto. Porque cada CAC ali é uma família. Então, se a gente tiver 40 milhões de pessoas, porque é 10 milhões de CACs, vamos botar um núcleo familiar de 4 pessoas, mais ou menos, cara, a gente tem 40 milhões de votos. A gente faz um estrago. A gente bota... a gente faz diferença em eleição presidencial, a gente faz diferença em eleição do Senado, a gente faz diferença em eleição da Câmara dos Deputados. E daí a brincadeira é outra. A gente não pode se precipitar, a gente tem que jogar no longo prazo, tem que jogar com estratégia e tem que continuar trabalhando. Mas eu desanimei. Cara, lava o rosto e volta a se animar. Resiliência. Resiliência. Não tava... Eu até brinco. Tô falando no começo do programa sobre o pessoal que botava placa, botava CAC, botava coisa. Tava se pagando de machão. Agora tá igual um pincher com o rabo entre as pernas atrás do dono, né? Agora não pode. Agora tem que, agora a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar mantendo nossa serva, a gente vai continuar mantendo o tiro desportivo vivo e a gente vai continuar trabalhando. Não tem erro. A gente tem que continuar. Perfeito. Cara, queria agradecer a presença aqui. Pô, Jorge, sensacional conversa, tá? Queria, na verdade, que, você voltasse mais, né? Claro. A porta aqui tá sempre aberta, né? E, cara, foi um papo muito elucidativo, né? Sobre não só a questão do armamento, como também, né? Entender um pouco, né? Toda a questão civil, né? Que a gente vive, né? Então, muito obrigado, né? E já aproveitar também, encerrar aqui o programa. A gente precisa relembrar aí os nossos queridos patrocinadores, começando aí com Alfa Urgência e Emergência, a Escola de Primeiros Socorros em Itajaí, na rua Reinaldo Schmithausen, 2070.
telefone 3021-3334. Vale lembrar, né, você quer aí seguir alguma carreira, quer fazer um curso de aprimoramento, quer fazer algum concurso público, alguma coisa na área da saúde, procura a Alfa, que eu tenho certeza que você vai ter aí o seu futuro garantido, claro, com a tua dedicação também. Uroclínica, Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100, na Avenida do Estado, aqui em Balneário Camboriú, número 1350. O site do doutor é www.drdiegourologista.com.br. Entre em contato pelo telefone 47 3264 0005 e também pelo WhatsApp 47 98817 9134. O doutor Diego aí cuida da saúde do homem, né? Então marca exame, marca uma consulta para ver se está tudo em dia aí. E também a Lance Madeira Plástica, lance.eco.br, os melhores móveis residenciais para a área de jardim, para a área externa, né? Recomendo que você conheça os produtos no site, né? E também tem entrega para todo o Brasil. Você quer entrar em contato com o comercial? O WhatsApp é 47 99232 3393. Tá bom, pessoal? A gente vai voltar daqui a 15 dias com mais um convidado pra gente sempre conversar e falar brutamente sobre a verdade, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus até lá. Valeu!